Então, um meu bom dia a todos. Fico muito feliz que nós estamos mais este momento juntos, né? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar um assunto novo, né? Que é sobre os pilares, né? Então, nós vamos fazer uma conversa teórica, né? Vou conversar com vocês, vou mostrar algumas coisas aqui na sala para vocês. E vou fazer dois exemplos com vocês de problemas, de situações com os pilares, tá? E ao final, então assim, hoje vocês têm um questionário, né? Como a gente sempre faz, quando é predominantemente um assunto teórico, a prof faz um questionáriozinho para ver se vocês conseguiram guardar esses conceitos, essa conversa que a gente tem, né? Então, assim, lembrando que o questionário abre às 1h30, tá? E fecha às 7 horas da noite. É um questionário simplesinho, são só 5 questões, então, rapidinho vocês leem, fazem as questões e pronto. E já é passada a nota, já sabe quanto tirou. Vocês têm 2 tentativas e são 10 minutos. Então, quer dizer, é uma coisa bem rapidinha mesmo, tá? Então, da 1h30 até às 7 da noite, tá? Então, peço que vocês atentem ali para não ter complicação depois, tá bom? E na semana que vem, aí a gente faz na aula, né? Eu estou separando uns exercícios aqui, então hoje a gente faz exemplos, semana que vem a gente treina vários exercícios, e aí a prof vai deixar para vocês, então, vários exercícios de todos os nossos conteúdos, para vocês poderem fazer uma revisão, tá? Porque depois na outra aula, então tem essa aula, a próxima a gente faz exercício, e se eu não me engano, na próxima já é a nossa primeira avaliação da disciplina. Então, combinando como é que vai ser, né? Nós vamos fazer a prova exatamente como a gente sempre fez lá na universidade, né? A gente vai fazer durante a nossa aula, né? Eu vou estar junto com vocês, certo? Eu vou dar um periodinho a mais daí, porque vocês têm que ter o tempo para fazer a prova e depois vocês têm que escanear e mandar para a prof, né? Eu não vou fazer a prova no sistema, tá? Eu vou fazer a prova, porque daí tem muita conta, muita coisa, é muito difícil para vocês. Então, eu vou fazer como vocês fazem as tarefas mesmo, né? Eu vou postar a prova, vocês escrevem a prova para a prof, pode ser a lápis, né, a mão, para ficar mais fácil para vocês. Aí vocês escaneiam, fazem foto, pode ser foto com o celular, escaneia e manda para a prof no tempo ali e tá tudo certo, tá? Aí, por exemplo, assim, professora, não consegui fazer a prova, o teu problema, não tem importância. Tem segunda chamada, é só referente ao conteúdo que a gente trabalhou naquela primeira avaliação, eu não faço nada acumulativo, e é na última semana lá da nossa aula, tá? Lá em dezembro. Então, também sossegado. Então, está tudo escritinho lá no nosso plano de ensino, mas eu sempre retomo com vocês, para vocês ficarem sossegados, tá bem? Então, vamos lá. Tudo entendido? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos começar aqui com os nossos conteúdos. Vamos compartilhar aqui. Esse material já está para vocês lá. Um minutinho, mas já vai.
Pronto. Agora deu. Deu uma falhadinha na internet, mas eu já estou com 4G, tá bem? Ok. Não se preocupe. Se ela falhar, agora não deve falhar porque está no 4G, tá? Mas qualquer coisa, não se preocupem que eu dou um jeito. Sim? Agora foi. Então, vamos começar com o conteúdo, como eu falei para vocês, os pilares de madeira, tá? Bom, então, o que são os pilares, né? Os pilares são elementos estruturais, lineares, em geral, são posicionados na vertical nas construções, certo? Então, assim, mas eu tenho um pilar e aí ele está disposto na horizontal. Normalmente, as peças na horizontal são as vigas, certo? E aí, as peças que são colocadas na vertical são consideradas os pilares da construção, né? E qual é a ação deles, né? Qual é a função deles? Eles recebem as cargas que, né, vão acumulando nos diversos níveis e conduzem essas cargas até a fundação, né? Então, junto com as estruturas de fundação, os pilares, eles constituem os principais elementos estruturais de uma construção, e aí a ruína de algum deles, ou de todos eles, pode provocar danos gerais na construção, né? Podem acarretar o colapso progressivo e iminente dessa construção, né? Então, a importância dos pilares é muito grande, né? Aqui nós temos uma visão, né, de alguns pilares, né? Então, as peças verticais, certo? Aqui, olha, nessa estrutura eu tenho vários pilaretes, né? Aqui também, numa outra figura, aqui, numa outra visão. Essa outra construção aqui, esses pilares têm um comprimento de 3 metros, se vocês olharem aqui, tá? Então, todas essas são peças, são reconhecidas como pilares na construção, tá? Bom, normalmente, qual é o esforço predominante, qual é a força normalmente suportada, né? Ele deve resistir a que tipo de esforço? Vamos pensar assim, como a gente comentava lá, nas aulas de resistência dos materiais, né? Ao esforço de compressão. Eles devem resistir aos esforços de compressão. Eles são peças dimensionadas prioritariamente para resistir a esses esforços, né? Então, assim, em geral, quando eu estou falando em barracões muito grandes, a gente chama de barracões industriais, eu tenho forças verticais que são, quando comparado às forças horizontais, né, que são construções muito grandes, eles são relativamente pequenos, né? Porque nesse caso predominam o quê? As ações dos ventos, e aí então são forças numa direção horizontal. Então, na verdade, nessa situação, ele não só trabalha para resistir aos esforços de compressão, mas também são reconhecidos como contrafortes a esses esforços laterais, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eles atuam junto com as vigas, né? E aí tem essa formação que a gente chama de pórtico, né? Os pilares nas laterais, unidos às vigas, né? Então, essa formação aqui que vocês estão vendo, essa figurinha, ele é chamado de pórtico, e aí ele é dimensionado para resistir o quê? As ações verticais, que são os esforços de compressão, que normalmente vêm dos telhados, que são sustentados e comunicados até as fundações através dos pilares, e as vigas, né, vão ajudar nisso, resistindo aos esforços, né, dos ventos laterais, né, então garantem esse conjunto, né, esse pórtico, garante a estabilidade global da estrutura, né? Então, é isso que acontece normalmente nas construções. Aqui nessa outra imagem que vocês estão vendo, eu tenho o quê? Eu tenho os pilares, né, nessa primeira aqui em cima, onde eu tenho os pinos, ó, os pilares aqui de madeira, exatamente colocados, né, embaixo de cada uma das linhas dos telhados, né, vocês estão vendo aqui, ó. Então, uma sucessão de linhas apoiadas sobre os pilares. Então, aqui é uma criação dos pinos em cama, né, então, bem simples a construção, apenas telhados, pilares e as laterais com pequenas muretas aqui para contenção dos animais. Nessa outra construção, eu tenho um aviário, né? Geralmente aviários de corte, né? Então, eu tenho vários pilares colocados na lateral, todos eles estão unidos às linhas das tesouras. Aqui eu tenho um forro feito de material, do mesmo material das cortinas laterais,
um sistema de ventilação bastante rudimentar, né, com ventilação lateral apenas, alguns ventiladores também colocados aqui ao longo do galpão, e aqui as árvores. Então, chama-se atenção para os pilares, né, nas laterais, aqui como no galpão de suínos, tá? Bom, aí vamos começar a entender os esforços, as coisas que acontecem ali nos pilares, né? Então, quando o material é submetido à compressão, que eu falei para vocês, que é o caso dos pilares, né? Ele pode sofrer um encurvamento, fazer uma curvinha, como está aqui esse desenho aqui do lado, um encurvamento ao longo do seu eixo longitudinal. E isso é função da força que está sendo aplicada, né, da carga que está sendo exposta sobre esse pilar, tá? Então, este encurvamento, vamos fazer uma analogia, eu sempre explico isso com salto alto, né? Então, assim, quando a gente coloca um salto alto, e ele é normalmente um salto alto fino, então, a base desse, ou a área, né, que vai receber esse esforço, essa força de compressão, no salto fino, ela é muito pequena em relação ao seu comprimento, certo? Então, ele é um salto fino, a base dele é pequena, a área, a seção dele é pequena e diminuta em relação ao comprimento. Então, o que acontece? Ele é, dependendo da força que se aplica sobre ele, né? Então, a pessoa não sabe andar de salto, o que acontece? Ela coloca uma força muito grande sobre esse salto, sobre essa pequena área. Então, ele sofre inicialmente um encurvamento e, se o esforço for tão grande, capaz, inclusive, de levar ao rompimento, tá? Então, lembre sempre assim, olha, todo material, né, toda estrutura que é submetida à compressão, ela pode, então, sofrer inicialmente um encurvamento ao longo do seu eixo longitudinal, devido a essa força que está sendo aplicada, né? E essa força pode ser tão grande que leve ao rompimento. Bom, esse fenômeno que deve ser avaliado, ele é chamado de resistência à flambagem. Então, pilares flambam, né? Pilares sofrem. Quando recebem esse esforço de compressão, ele pode sofrer esse encurvamento ao longo do seu eixo longitudinal, então ele tem que ser avaliado, esse dimensionamento desse pilar leva em consideração a essa resistência que ele deve apresentar, a resistência à flambagem do material, né? E ela vai ser verificada exatamente nas peças que são solicitadas à compressão. E que, como eu falei para vocês, no caso do salto, que apresenta uma seção transversal com dimensões muito reduzidas em relação ao seu comprimento, tá? Já não acontece isso com o salto grosso, né? Onde a área, a seção, ela é maior quando você compara ao comprimento do salto, tá? Então, lembra sempre assim, tá? Essa analogia é muito boa para a gente lembrar. E aí, assim, normalmente, essa flambagem, ela está associada à característica de peças esbeltas, né? Um salto fino é uma peça prioritariamente esbelta, tá? Então, a seção é muito menor que o seu comprimento. E aí, o que acontece? Pode haver um deslocamento transversal dessa linha de ação aplicada, que pode superar esse valor chamado de, né, esse valor de carga, então eu atinjo a carga crítica e eu posso romper essa estrutura, tá? Então, a tensão crítica ou tensão de flambagem, né, ela é calculada pela expressão que vocês estão vendo ali embaixo, né? Tensão de flambagem é a carga admitida, a carga axial aplicada sobre o pilar, dividido, né, por essa área onde essa carga está sendo aplicada. Então, lembra que eu falei para vocês lá, quando a gente falou da resistência dos materiais? Tensão é carga sobre área. Aqui também, tensão de flambagem vai ser carga axial, carga admitida aplicada sobre a área onde ela está sendo aplicada, tá? Só um momentinho, que tem alguém querendo entrar, e eu tenho que parar de compartilhar para poder fazer a permissão da entrada. Então, assim, nessa situação, gente, eu peço encarecidamente, se você for se atrasar, entra com o IP da UFSC, senão vocês ficam chamando, e aí eu tenho que parar de dar aula, tá? Então, peço encarecidamente que ou vocês não se atrasem, ou, se vão se atrasar, use o IP da UFSC. Vamos retomar aqui, então.
Então, como eu estava falando, né? A tensão de flambagem, carga aplicada sobre a área onde essa carga é aplicada, tá? Bom, aí, principalmente nos pilares de madeira, que é o que a gente trabalha, né? A gente não trabalha com concreto armado, né? Então, para os pilares de madeira, para encontrar a sua dimensão transversal, a gente tem que calcular, ou a gente tem que verificar o índice de esbeltez desse pilar, tá? Então, o que é esse índice de esbeltez? O que ele mede? Ele é uma medida das condições de flambagem, tá? Então, assim, através desse índice, eu vou dizer, olha, esse pilar flamba ou esse pilar não flamba, tá? Então, e aí eu vou saber dimensionar direitinho esse pilar, né? Tem uma forma de calcular se ele não flamba e, à medida em que ele flamba e flamba muito, eu tenho uma outra forma de cálculo, tá? Então, é isso que diz esse índice de esbeltez, tá? Aí eu tenho uma outra fórmula aqui, mas eu gostaria que vocês se atentassem para essas outras fórmulas aqui, porque eu já limpei toda essa história e já deixei tudo certinho aqui para vocês. Quando eu tenho, normalmente, os pilares de madeira, os usuais, os comuns nas nossas construções, ou eles terão seção quadrada, né? A área de aplicação de carga é quadrada, então é um pilar quadrado, ou ele terá uma seção retangular, né? A área aplicada numa face retangular, ou eles terão uma seção circular. Então, o índice de esbeltez, quando eu tenho seção quadrada e retangular, ele vai ser função do comprimento efetivo de flambagem, que eu vou explicar para vocês o que é, vezes uma constante, né, que é 3,46, que está relacionado ao tipo de seção, e isso tudo eu vou dividir por B. O que é esse B? É a menor dimensão da seção transversal. Então, por exemplo, quando tem uma seção quadrada, não há variação, né? Então, assim, seção quadrada, os dois lados da seção são iguais, então não independe. Agora, na seção retangular, eu tenho sempre um lado que é menor, né? Então, por exemplo, um pilar de 10 por 15, a menor dimensão, que é o 10, vai ser considerada para calcular o índice de esbeltez. Por quê? Porque é o lado onde ele seria mais frágil, né? É a parte da seção onde ele seria mais frágil. Essa é a explicação, tá? E nas seções circulares, a gente vai relacionar esse índice de esbeltez, né? Então, é o comprimento efetivo de flambagem, multiplicado pela constante 4, que também tem a ver com a forma, o formato da seção, e aí eu vou dividir pela dimensão diâmetro da peça, tá? Então, o diâmetro dessa seção circular é que vai ser considerado, logicamente, né, que é por onde eu estou aplicando a carga. Então, guardando ali na cabeça, índice de esbeltez, seção quadrada ou retangular, comprimento efetivo de flambagem, multiplicado pela constante 3,46, dividido pela menor dimensão da seção. E seções circulares, comprimento efetivo de flambagem, multiplicado pela constante 4, dividido pelo diâmetro, certo? Então, assim, apenas guardem essas relações, né? Mas não há necessidade de decorar, tá? Vocês lembrem que tem, mas não precisa decorar porque a prof fornece isso para os cálculos, tá? E aí a gente tem alguns níveis para categorizar essa flambagem, né? Então, por exemplo, quando você faz esse cálculo de índice de esbeltez e acha um valor menor ou igual a 40, a gente diz que temos peças curtas, peças robustas. Nesse caso, você não tem flambagem. E aí, a gente considera a tensão de flambagem igual à tensão admissível à compressão, certo? Então, nesse caso, o pilar não flamba. Lembra que eu falei para vocês, né? É a história do salto alto. O salto alto não flamba por quê? Porque ele tem uma área grande, onde é aplicada o esforço de compressão, né? Em relação ao seu comprimento, certo? Agora, eu tenho uma situação intermediária onde eu teria um índice de esbeltez maior que 40, porém menor ou igual ao índice de esbeltez tabelado para cada madeira. Então, eu tenho valores limites de índice de esbeltez para as madeiras, que eu vou mostrar a seguir para vocês, tá? Então, eu tenho uma situação de peças intermediárias e tenho uma situação mais complexa, né? Onde esse índice de esbeltez seria maior que esse limite da madeira, porém menor ou igual a 140, tá? Então, essa é a pior situação. São as peças muito esbeltas, certo? E aí,
a tensão de flambagem, ela é calculada a partir de uma fórmula que eu vou apresentar para vocês. A carga crítica de flambagem é calculada pela fórmula de Euler, tá? Então, a tensão de flambagem é calculada aqui porque ela é necessária, né? Ele existe mesmo. O pilar está sujeito a essa flambagem, tá? Então, 3 níveis. Peças curtas, menor ou igual a 40, peças intermediárias, maior que 40, menor ou igual à tensão, aliás, ao índice de deltez limite para cada madeira, que é tabelado, ou a situação de peças esbeltas ou peças longas, onde eu tenho um índice de esbeltez maior que o índice máximo das madeiras, porém menor ou igual a 140. Então, essas são as 3 situações a considerar, tá? E aqui, como eu prometi para vocês, eu tenho algumas madeiras, certo? Nomes comuns e os nomes botânicos, e aí os valores de índice de deltez para cada uma delas, né? Então, eu tenho 61 para a Oeira do Sertão, o Ipê Roxo 67, Gonçalo Alves 64, então, em várias madeiras, o eucalipto 70, a araucária, né, 87, tá? Então, várias madeiras e vários índices de deltez para cada uma delas, tá? E aí, aqui eu apresento para vocês quando eu tenho uma situação de carga atuante na coluna, né? Então, eu tenho a carga crítica de flambagem, né? Quando os valores de índice de deltez são elevados, né? Quando eu tenho uma situação de peças esbeltas, aí eu calculo a carga crítica que está sendo aplicada, né? Que está sendo suportada por essa peça, com essa expressão que vocês estão vendo, π ao quadrado, vezes o módulo de velocidade, vezes o momento de inércia da seção. Esse momento de inércia, ele é a referência que nós temos em relação à seção que eu estou aplicando a carga. Se a seção é quadrada, eu tenho uma forma de cálculo. Se a seção é retangular, eu tenho outra forma. Se a seção for circular, eu tenho outra. E quando eu não estou falando normalmente madeira, mas eu estou falando em outros materiais, por exemplo, materiais metálicos, eu tenho outros perfis, então eu vou ter outros cálculos para o momento de inércia da seção, tá? Mas a carga crítica é sempre calculada desta forma, e quando eu tenho o índice de deltez para peças esbeltas, como eu falei anteriormente, tá? E o comprimento efetivo de flambagem, que eu vou mostrar para vocês o que é isso, tá? E qual é a relação que isso tem com o dimensionamento dos pilares. Então, ó, carga crítica admissível, ela é normalmente dada em quilogramas-força. O módulo de elasticidade do material, ele é tabelado para cada tipo de madeira, e ele é dado em quilogramas-forças por centímetro quadrado. O momento de inércia é estranho, né? Ele é dado em centímetros a quarta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. E o comprimento efetivo de flambagem é um comprimento, portanto, considerado em centímetros, certo? Então, essas são as componentes dessa equação. E agora, um momento muito importante. Olha, a carga crítica que causa a flambagem, ela depende do quê? Das dimensões da peça, que eu já falei para vocês, daquele índice de esbeltez, que está relacionado com o formato dessa peça, o tamanho dessa seção que recebe essa carga em relação ao seu comprimento, né? O tipo de vínculo que nós vamos ver aqui, o seu comprimento livre, né, que é o comprimento efetivo de flambagem, e o grau de liberdade que ela apresenta em se deformar, que é dado em relação ao tipo de madeira que eu estou usando aqui também. Então, olha os diferentes tipos de vínculo que eu posso ter, que são 4, tá? Então, eu vou mostrar aqui, até para ilustrar para vocês a forma articulada, que é o primeiro caso. Então, o comprimento efetivo de flambagem é aquele comprimento que a gente considera, né? Lembra que eu expliquei no início para vocês? Eu considerei o comprimento da peça, tá? E a relação com a sua seção transversal, né? Então, este comprimento, né? Por exemplo, é a altura que a gente tem do pé direito lá do meu galpão, né? Então, é o comprimento do meu pilar, que está relacionado a esse comprimento efetivo de flambagem, que está, de novo, relacionado com a seção onde é aplicada a carga. Então, esse comprimento efetivo de flambagem, quando eu tenho uma situação de articulação, né? Então, articulado, na verdade, biarticulado, né? Articulado numa extremidade na outra. Então, para esta situação, eu considero o comprimento efetivo de flambagem igual ao comprimento da peça em si, certo? Então, assim, ó,
articulação, lembra da gente, tá? Em todos os nossos, né? Nos cotovelos a gente tem articulação, no punho a gente tem articulação, nos joelhos, nós somos todos articulados, né? Então, assim, por que nós somos articulados? Para que eu receba a carga, né? Eu vou fazer uma força com o braço para receber uma carga, então, assim, ele responde a esse movimento, mas aí, assim, este responder, eu recebo a carga, e aí o comprimento efetivo de flambagem, né, ele não deforma ali, né? Eu tenho um comprimento igualzinho sempre ao comprimento da peça, nunca muda, né? Então, ele recebe e responde ali com a articulação. Aí, eu vou mostrar a figurinha para vocês da articulação ali. O segundo caso, eu tenho uma parte, uma extremidade dele, né? Aqui, ó, uma extremidade desse pilar aqui, ó, ela é solidamente presa, ou seja, a gente diz que é engastado, e a outra ponta é livre, né? Então, o que é essa situação, né? É uma situação de poste, né? O poste não está engastado numa ponta e não está livre na outra, recebendo apenas, ele fica só presinho com os fios, né? Que ele recebe. Então, essa é a situação de engastamento do poste. E aí, para efeitos de cálculo, tá? Então, assim, este comprimento efetivo de flambagem, né, que a gente considera no cálculo, é 2 vezes essa dimensão de comprimento do pilar. Então, por exemplo, se eu tenho um poste de 20 metros, o comprimento efetivo de flambagem dele é 2 vezes essa medida, ou seja, 40 metros. Para que serve isso? Vocês vão ver que quando a gente calcular a carga crítica sobre essa estrutura, né, vocês vão ver que isso, de certa forma, protege a estrutura. Por quê? Porque é uma estrutura que vai poder carregar menos carga, né, do que uma estrutura com uma outra forma de engastamento, certo? Então, é uma estrutura diferenciada, tá? Aí, eu tenho a terceira situação, onde eu tenho uma extremidade engastada, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, uma extremidade engastada, e a outra articulada, que é parecida com essa primeira aqui, né? Então, a gente diz que o comprimento efetivo de flambagem nessa situação é apenas 70% do comprimento inicial. Então, digamos assim, eu tenho um pilar de 3 metros, ou de 300 centímetros, né? Então, o comprimento efetivo de flambagem que eu vou usar para fazer os cálculos e dimensionar esse pilar será 70% dessa dimensão, ou seja, 70% de 300, 210, certo? E a quarta e última situação, eu tenho uma situação onde é o pilar que mais carrega a carga, né? É mais, vamos dizer assim, mais fortinho, né? Então, ele é engastado numa extremidade e na outra, tá? Então, neste caso, a gente diz que o comprimento efetivo de flambagem, ele flamba só em metade desse pilar, tá? Então, o comprimento efetivo de flambagem será 50% de L. Então, de novo, se eu tiver um pilar de 3 metros, que corresponde a 300 centímetros, metade, 150. Então, vou explicar de novo aqui para não esquecer. Ó, a situação articulado, comprimento efetivo de flambagem, igual ao comprimento inicial do pilar. Segunda situação, é o poste. Ele é engastado numa extremidade e livre na outra. Comprimento efetivo de flambagem, 2 vezes o comprimento de F. Terceira situação, engastado numa extremidade e articulado na outra. Então, a gente diz que se há flambagem, que é esperada, né, então este comprimento efetivo de flambagem será em apenas 70% do comprimento do pilar. E a quarta e última situação, ele está engastado tanto numa extremidade como na outra. Então, a gente diz que o comprimento efetivo de flambagem será apenas 50% do comprimento inicial do pilar. Então, essas são as 4 formas de vínculo que eu tenho, né, e que precisam ser considerados no dimensionamento correto desse pilar. Então, por isso que a prof diz, a carga crítica que causa flambagem, ela vai depender do quê? Do tipo de vínculo, das dimensões da peça, né? Se é uma seção quadrada, retangular, circular, né? Do tipo de vínculo, que é isso que eu acabei de explicar, do seu comprimento livre, que tem a ver com o comprimento efetivo de flambagem, e dos graus de liberdade, né? Em se deformar que ele apresenta, tá? Então, tem a ver com a madeira que eu estou usando nesse caso.
Aqui, queridos, para ilustrar para vocês essa forma de articulação que a prof fala, né? Então, assim, ó, eu tenho um pilar aqui e eu tenho uma outra estrutura aqui, uma vigazinha, né? Então, entre uma estrutura e outra, eu tenho aqui uma chapinha metálica, eu tenho um roletezinho de aço, né? Que faz essa articulação, que faz esse, vamos dizer assim, esse movimento, que recebe essa carga e articula ali, tá? Eu tenho um outro tipo aqui, tá? Ele é presinho aqui na porta, tá? E eu tenho um terceiro articulado fixo, né? Que não usa chapinhas metálicas, mas ele usa uma chapinha de neoprene, né? E aí eu tenho os pinos aqui, ó. Ele ultrapassa, né, a parte de cima aqui nessa viga e parte fica conectado aqui no pilar, né? Então, eu tenho 3 formas aqui, esse móvel, que nós estamos vendo aqui, que ele é livre, né, que ele rola, esse aqui que ele é fixo, e esse aqui, esse articulado fixo, onde eu tenho, ao invés da chapinha metálica, esse outro material, tá? Então, é isso que eu falo que tem a ver com a articulação. Aqui, ó, aquele esqueminha eu tinha mostrado para vocês, eu acho que aqui fica mais bonitinho, né? Ó, o livre, o articulado, ó, estão vendo? Ó, articulaçãozinha aqui, o solidamente preso ou engastado aqui e o articulado aqui, e o solidamente preso, né, o engastado aqui, o engastado na parte superior, e aí essa nossa flambagem, esse comprimento efetivo de flambagem só em metade desse comprimento inicial. Aqui 70, aqui em todo ele, e aqui é como se eu dobrasse, né, este comprimento, tanto que ele, esse comprimento é grande, né? E ele é frágil. Aqui, queridos, eu mostro as relações dos momentos de inércia, né, que eu falei para vocês, que eles dependem da forma da seção, das dimensões, né? Então, assim, eu tenho as seções retangulares, né, então eu tenho as formas aqui, uma seção triangular, que não é o nosso caso, normalmente a gente usa só a retangular, a quadrada e a circular. Mas existe, né? Se eu quiser fazer alguma coisa triangular, eu tenho o cálculo do momento de inércia para ela. O circular eu vou mostrar para vocês quando eu considero raio, quando eu considero diâmetro como uma medida para calcular esse momento de inércia. A meia circunferência, a meia cama, vamos dizer assim, né? E 1/4, tá? E tem outros perfis também, né? Em U, em T, em vários perfis, mas que não são normalmente usados aqui nas nossas estruturas de madeira convencionais. Tá? Então, de novo, a prof só mostra para vocês ficam guardadinhos para esses materiais, mas não significa que vocês tenham que decorar, tá? E aí chegou um momento legal, que é o momento da gente treinar isso aqui. Antes eu vou dar tem uma criatura que está querendo entrar de novo, antes de eu começar aqui. De novo, eu peço para vocês, quem for chegar mais atrasado, entra com o IP da UFSC, porque senão fica tentando entrar, né? Eu estou explicando, aí atrapalha, né? Porque daí eu não consigo atender, porque daí tem que parar e tem que voltar. Então, assim, vai chegar atrasado? Entra com o IP da UFSC, porque daí não precisa ter solicitação para entrar, tá? Então, vamos combinar assim, senão eu não vou ficar parando para poder ficar atendendo, combinado? Bom, então, assim, quero saber se vocês têm dúvidas nessa parte teórica. Vocês entenderam direitinho? Ó, os pilares são estruturas verticais, normalmente. O esforço a qual ele está sujeito, em geral, é o esforço de compressão. Então, ele é dimensionado para resistir a esses esforços de compressão, tá? Então, eu tenho, importante que vocês lembrem, né, que eu tenho uma relação entre a área e o comprimento desse pilar, né? Lembra quando eu falei para vocês lá só sobre a resistência dos materiais? Eu disse assim, ó, por enquanto vamos entender só a resistência dos materiais, a carga aplicada numa área. Quando nós formos conversar sobre os pilares, aí a prof vai relacionar essa seção com o comprimento, né? Porque daí eu tenho, além disso, aí eu tenho o cálculo do índice de desdeu-texto, porque eu tenho essa relação diferenciada, e ainda tenho a forma de vínculo, né? Então, vai indo um pouquinho cada vez. Então, agora sim, agora a gente começa a pensar na seção onde está sendo aplicada a carga e juntamente com esse comprimento, né? Quando eu relaciono isso, eu estou falando, né? Eu começo a pensar, bom, essa peça é esbelta, essa peça é curta, como é que isso se comporta, né? Então, a primeira situação que a gente tem, né, são as peças curtas,
Então, quando você calcula o índice de esbeltez, você tem um valor até 40, igual ou menor que 40, então você tem uma situação de peça curta, onde você não tem flambagem, e aí você considera a tensão de flambagem igual à tensão admissível à compressão, certo? Então, peças curtas não flambam. Né? Você tem uma situação intermediária, onde eu tenho um valor entre o valor de esbeltez da madeira propriamente e maior que 40, que é aquele limite do nível 1, né? E depois você tem a situação mais complicada, onde você tem as peças esbeltas, as peças longas, onde eu tenho um valor entre esse valor que eu falei para vocês, limite da madeira, e o valor de 140, menor ou igual a 140. Então, neste caso, quando eu calculo a carga crítica, porque tudo está relacionado a quanto eu posso colocar de carga, quanto essa estrutura vai poder suportar de carga, né? Ou, se eu tenho a carga, qual é a dimensão dessa estrutura para suportar essa carga que eu já tenho. Então, aí, eu calculo essa carga, a carga crítica, que a gente chama, pela fórmula de Euler, né? Que eu apresentei para vocês. Euler, então, é π ao quadrado, vezes o módulo de velocidade, que está relacionado ao quanto essa madeira é mais ou menos elástica, vezes o momento de inércia, que é aquela relação que eu falei para vocês que tem a ver com a seção, né, o formato da seção, dividido por 4. 4 é um coeficiente de segurança que a gente usa, tá? Então, assim, normalmente essa fórmula a gente usa 4, mas tem algumas situações que eu posso alterar esse valor em função de eu já saber que é uma situação menos complicada. Então, normalmente eu uso o valor 4 ali embaixo, e eu sempre vou mostrar para vocês os cálculos disso, né? Multiplicado pelo comprimento efetivo de flambagem, que vocês viram as situações que eu tenho, e esse comprimento vai estar elevado ao quadrado ainda, tá? Então, esse denominador da fórmula, ele é todo no sentido vamos dizer assim, de conferir uma maior ou menor, né, segurança, né? Quanto maior o denominador, menor a carga que eu suporto, né? Então, está relacionado com essa segurança que a gente tem no dimensionamento, tá? Bom, feito isso, a gente viu também a última coisa que a gente, né, consideraria aqui para o dimensionamento, que é a forma com que esse pilar está unido a toda a estrutura, né? Então, eu tenho 4 formas de vínculo. Então, quando ele está articulado, quando ele está livre e engastado, quando ele está engastado e articulado, e engastado e engastado. Então, são as 4 formas de vínculo possíveis, né? E o que muda? Vai mudar, no cálculo, o comprimento efetivo de flambagem. Então, assim, articulado, o comprimento de flambagem é igual ao comprimento inicial do pilar. Livre e engastado, que é a situação do poste, 2 vezes o comprimento efetivo de flambagem igual a 2 vezes o comprimento do pilar. Engastado, articulado, 70%, ou seja, o comprimento de flambagem considerado no cálculo será 70% do comprimento do pilar. E, por último, engastado. Engastado, eu tenho o comprimento efetivo de flambagem igual a 50% do comprimento inicial do pilar. Isso para o cálculo, tá? E aí, basicamente é isso, tá? Lembrar como é que é a estrutura, qual é o esforço que ele carrega prioritariamente, né? O que está acontecendo. Essas relações da seção com o seu comprimento né, do eixo longitudinal, que pode flambar ou não. Aí vocês lembram dos graus do índice de esbeltez, né, o quanto ele mais ou menos esbelto, e aí relacionar isso ainda à forma com que ele está unido, com que ele está vinculado na estrutura, que são aqueles tipos, 4 tipos, né, que a Prof mostrou para vocês. Então, basicamente é isso. Os cálculos eu vou mostrar para vocês agora, tá? E os exercícios a gente vai fazer, e todos os exercícios, eles vão ser sempre em que direção, né? Bom, qual é a carga, normalmente, que a gente vai ter sobre esse pilar, né? É, geralmente, a carga de telhado nos nossos galpões, né? É o que eu tenho de carga, normalmente. Então, assim, a gente já aprendeu a fazer a carga total, que a gente fez lá no telhado, e aí agora, quando a gente for fazer esse cálculo aqui, a prof vai mostrar direitinho, olha, há uma diferençazinha dos pilares frontais, então a gente sempre dimensiona a carga pelos intermediários. E aí a prof vai mostrar para vocês como é que faz isso.
que é simples também. E aí, sempre vai ser assim, ó. Ou eu tenho a carga e vou ter que já dimensionar o pilar, ou eu tenho o pilar e quero saber quanto que ele suportaria em carga e comparo isso com a situação que eu tenho, né? Olha, eu já tenho a madeira, eu vou fazer o pilar, ele tem essa seção. Aí, qual é a carga que ele suporta com esse dimensionamento dele? É compatível com a carga que eu vou ter nessa minha estrutura? Ele vai suportar ou não vai? Né? Então, é sempre nesse sentido, né? É essa a tônica das nossas discussões, né? Ou você vai dimensionar em função da carga que você tem, ou você tem algum material que você já tem, né, lá na propriedade e quer saber se no dimensionamento ele vai suportar a carga que você tem para ele, ou se você não vai poder aproveitar, vamos dizer aqui, aquele material. Né? Então, é sempre nessa lógica, tá? E é bem simples, não tem muito mistério, não. É só prestar atenção na leitura, né, do exercício, né? Então, a prof sempre pede para vocês, e eu vou mostrar, né? Leiam com bastante atenção, né? A interpretação de texto e as continhas são fundamentais, né? Mas interpretar o texto, saber o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer, é fundamental para o sucesso, tá? Senão, aí não, se você leu e não entendeu, você não consegue nem começar o exercício, tá? Então, muita atenção na leitura daquilo que a prof pede, certo? Quero saber se vocês têm perguntas. Tudo tranquilo? Alguma dúvida até aqui, meus amores? Tranquilo? Acho que sim. Se vocês não forem embora, não dormiram, então não tem dúvida, porque ninguém. Tá tudo tranquilo, Rafael? Beleza, Evelyn. Tudo entendido por enquanto, né? Então tá. E as meninas? Tudo certo, meninas? Tranquilo? Angélica? Natália? Tudo bem? Tudo tranquilo, prof. Tudo certo? Sabrina, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Então, vamos em frente. Vamos lá. Andrezito, tudo bem, filho? Tudo ok. Tudo ok por enquanto? Por E enquanto, o sim. Paulo? Tudo certo? Tranquilo, filho? Então tá. Então vamos lá. Então vou fazer o exercício com vocês. Na verdade, são dois exemplos que a prof vai fazer, tá? Para a gente ver o cálculo ali do índice de esbeltez, tá? A gente vai dar uma olhadinha e a gente vai entender um pouquinho e depois a gente vai dimensionar uma carga ali, aliás, uma carga não, um pilar ali, né? Uma seção de pilar, tá? Então, vou levar vocês para a lousa agora, tá? Daí eu vou perguntar para vocês se a iluminação tá boa, se vocês estão enxergando. Tá. Estão enxergando bem o quadro? Querem que mexa nele? Assim, assim. Tá bom a luz? Tá bem bom. Tá? Estão enxergando bem certinho? Não tem reflexo de nada? Só uma pontinha lá em cima, né? Sim? Tá ótimo. Tá? Então tá. Então qualquer coisa vocês chamam, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês o exemplo, comentar com vocês. Vou pedir, anotem agora as coisas, tá? Peguem lá o caderno de construções e vamos anotar as coisas para vocês não esquecerem, tá bem? A prof vai mostrar ali o exercício, por exemplo, no material, para vocês acompanharem aqui com a prof, tá? Daí a gente começa a fazer aqui na lousa. Vamos aqui compartilhar. Aqui. O 4G não tem, né? É imbatível. Aí não cai mais mesmo.
Então, vamos lá, queridos. Olha lá. O primeiro exemplo. Eu tenho um pilar, né? A madeira de Pinheiro do Paraná, né? Então, usando o nome, como fala? O nome comum, né? No ensaio de laboratório, ele apresentou limite de resistência à compressão paralela, as fibras, né? O limite dele é de 257 kgfs por centímetro quadrado, tá? Então, seria aquela tensão admissível, né? Limite, né? A tensão, lembra que a gente fala? Tensão de ruptura, tá? Mas essa madeira, anotem ali no cantinho do caderno, a tensão admissível e não a de ruptura, tensão admissível dessa madeira são 51 kgfs por centímetro quadrado. Isso também, quando eu aplico um esforço de compressão paralelo às fibras. Então, essa aqui é a tensão limite, 257, e a tensão admissível é 51 kgfs por centímetro quadrado, tá? Essa madeira apresenta um módulo de elasticidade, um exímio, né, de 105.000 kgfs por centímetros quadrados. Então, olha, ela foi ensaiada, a gente chegou a uma tensão limite, né, uma resistência limite de compressão desse valor. Já estou me adiantando com vocês que a tensão admissível é de 51 e o módulo de elasticidade 105, tá? Eu vou fazer um pilarzinho, aliás, foi feito um pilarzinho, né, de madeira, e a seção das situações que eu vou ilustrar abaixo, nas duas situações, o pilar tinha uma seção de 20 por 25, portanto, uma seção retangular, tá? E aí eu peço que vocês determinem qual é a carga admissível, que também chama de carga axial, né? Então, eu quero saber quanto que ele vai conseguir carregar sem romper, tá? E aí, em quais situações eu quero ver isso, né? Eu vou ver se esse pilar for articulado, né, com essa seção de 20 por 25, e ele tiver 2 metros de comprimento. E a segunda situação, eu tenho um pilar engastado numa extremidade, porém livre na outra, ele foi testado como um poste, tá? E agora ele tem 3 metros de comprimento. Então, ó, de novo, é um ensaio de laboratório com pilares feito com essa madeira aqui de Pinheiro do Paraná. Ela apresentou uma resistência limite à compressão, que é o esforço prioritário, né, que a gente vê ali nos pilares, né, de 257 kgfs por centímetro quadrado, porém, a tensão admissível, né, é de 51 kgfs por centímetros quadrados, o módulo de elasticidade, o exímio, né, é de 105.000. Aí os pilares têm seção de 20 por 25, e aí eu quero saber qual é a carga que eu posso aplicar nesses pilares, né, sobre duas situações. Então, a primeira, eu testei esse pilar de 20 por 25 de seção, ele tinha 2 metros de comprimento, e ele era articulado nas duas extremidades. Pilar articulado é quando ele é articulado nas duas extremidades, tá? E aí, a segunda situação, ele é engastado numa e livre na outra. Ele foi testado como um postezinho. E aí, ele vai ter 3 metros de comprimento. Tudo certo? Tranquilo? Então, olha, vou começar a resolver o caso, tá? Eu vou anotar ali na lousa para vocês. Então, aqui eu tenho a resolução no PowerPoint, né? Na primeira situação e na segunda situação. Então, eu vou anotar aqui na lousa as situações. Então, eu tenho, na primeira situação, tá? Eu vou anotar aqui. Ele é articulado, certo? E ele tem 2 metros de comprimento. E a seção, né, é de 20 por 25 centímetros. Né? Depois, na segunda situação, ele é engastado e livre. Tá? Porém, ele tem 3 metros de comprimento, mas a seção continua sendo a mesma seção, né? Ele não muda a madeira e não muda a seção, tá? 20 por 25 centímetros, tá?
Então, eu quero saber, eu quero dimensionar a carga, tá? Qual é a carga que ele vai suportar? Então, assim, qual é a carga que ele vai suportar? Numa condição ou numa outra situação, tá? Deixa aí assim vocês enxergam melhor, né? Eu fico maior aqui com vocês. Então, na primeira situação, certo? Então, para eu dimensionar a carga, nesse caso aqui, eu já tenho uma seção, eu preciso saber qual é o índice de deltez desse pilar, certo? Nessas condições. Então, assim, ó, a seçãozinha é retangular, certo? Seçãozinha retangular. Aí, olha, vou fazer aqui a primeira situação. Isso aqui eu só anotei aqui para a gente não esquecer. Então, na primeira situação, né, como é que é o índice de deltez? Vai ser o comprimento efetivo de flambagem. Então, ó, na primeira situação, o comprimento efetivo, ó, vou colocar a fórmula aqui. Comprimento efetivo de flambagem vezes a constante de 3,46, isso aqui vai ser dividido pelo B, que é a menor dimensão da seção, que são os 20 centímetros, certo? Então, isso aqui é importante que a gente lembre. Aí, vamos pensar aqui qual vai ser o comprimento efetivo de flambagem. O que eu tenho que olhar para saber, né? A forma de vínculo que ele está colocado ali na minha estrutura, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Quando ele está articulado, é o caso 1, né? E ao caso 1, então, o comprimento efetivo de flambagem vai ser igual ao comprimento do pilar, certo? Então, assim, nesse caso, ele vai, se ele é 2 metros, então, 2 metros transformados em centímetros, 200 centímetros, certo? Então, ó, preciso saber o grau de deltez para saber em que situação eu tenho, né? Se eu tenho um pilar esbelto, se eu tenho um pilar intermediário ou se eu tenho um pilar curto, tá? Então, aquelas 3 situações que a gente tem, né? Aí, coloquei a fórmula para vocês aqui, por quê? Porque eu sei que é uma seção retangular, tá? Então, tá aqui a fórmula colocada. Aí, vou avaliar aqui o comprimento efetivo de flambagem, que é preciso colocar ele aqui, né? Como ele é articulado, então eu sei que, no cálculo, o comprimento efetivo de flambagem será igual ao comprimento inicial do pilar, 2 metros transformados em centímetros, 200 centímetros. Aí eu já posso calcular o índice de deltez, ó. O índice de deltez vai ser o comprimento efetivo de flambagem, 200, vezes 3,46, dividido por B, que é a menor dimensão da seção. Esse valor aqui, ó, se vocês fizerem o cálculo, vai dar 200 vezes 3,46 dividido por 20, vai dar 34,6. Olha, como é um índice, ele não é dado em nenhuma unidade, né? Ele é um número absoluto ali, né? Então, ó, 3,46, ele é menor que 40, não é? Vocês lembram que a prof colocou? Ele é menor que 40. Então, a gente diz que é o caso 1. E o que é o caso 1? São as peças curtas. E aí, peças curtas não flambam. Vocês lembram? Peças curtas, né? Peças robustas, elas não flambam. Então, é o salto grosso. Não flamba. Se não flamba, então a gente considera que a tensão de flambagem, né? Vou colocar aqui de flambagem, é igual à tensão admissível de compressão. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Ó, olha o cálculo. Caso 1, né? Vou até fazer um chumbo aqui, ó. É o caso 1. E aí, lembrando lá na teoria, são as peças curtas, e peças curtas não flambam. Então, eu só considero no cálculo, como ele não flamba, ele está sujeito apenas à tensão admissível à compressão. Ele não vai flambar, ele não vai fazer aquele encurvamento no eixo longitudinal. Ele não flamba, tá? Então, nesse caso, é muito simples calcular a carga, né? Então, posso apagar?
Vocês já notaram? Sim? Eu vou apagar aqui, então, ó. Eu tenho que ir apagando as coisas. Já notaram? Posso apagar aqui, então, filha? Então, vou apagar, ó. Para continuar, né? Senão não consigo... Ó, vou trazer para cá, ó. A tensão de flambagem vai ser igual à tensão admissível à compressão paralela às fibras. E aí, como é que eu vou calcular a carga? Ó, a tensão de flambagem, nesse caso, né, vai ser carga admissível, certo? Sobre a área, onde essa tensão de flambagem é a tensão admissível à compressão. Certo? É igual? Então, como é que vai ser isso aqui? Eu quero saber a carga, tá? Então, ó, como é que vai ficar montadinho assim? A carga admissível vai ser o quê? Vai ser a tensão, que na verdade, tensão de flambagem é a tensão admissível, vou colocar aqui a tensão admissível de pressão, vezes a área. Então, eu já substituí, ó, a tensão de flambagem pela tensão admissível à compressão. Por isso que eu coloquei ela aqui, tá? Então, quanto é que vai ser isso aqui? Vai ser simples, né? A carga admissível vai ser a tensão admissível que eu tinha dito para vocês, 51 kg/forças por centímetro quadrado, vezes a área. Qual é a área? Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, para vocês relacionarem. 20 por 25, tá? Então, ó, a carga será 51, que eu falei para vocês lá quando eu estava descrevendo para vocês. Eu tenho a tensão limite, que é 257, se eu não me engano, e a tensão admissível, 51. Pedi para vocês anotarem. Aí, multiplicado pela área. Que área é? Essa área de seção aqui. Então, essa continha vai dar, ó, 51 vezes 20 vezes 25, 25.500 kg/força. Correto? Então, ó, essa continha aqui vai dar 25.500 kg/força. Acharam esse valor? Sim? Então, ó, tudo começou por aqui. Certo, Evelyn? Aí, a gente achou o valor e é o caso 1. Se é o caso 1, a gente já sabe por antemão que não flamba. Então, se não flamba, a gente tem tensão de flambagem igual a tensão admissível à compressão, né? Que é aquele valor de 51 que eu falei para vocês para essa madeira, que é tabelado. Aí, vou calcular a carga. Nesse caso, a carga é calculada simplesmente, carga seria a área vezes a tensão. Aí eu substituí aqui para mostrar para vocês. E aí achei uma situação de carga suportada, né, carga axial, carga admissível, de 25.500 kg/força. Tudo entendido? Essa primeira parte, sim? Beleza, Amanda. Beleza. Agora, eu vou fazer o caso 2, tá? O mesmo pilar, só que, a mesma seção, né? Só que agora ele vai ter 3 metros de comprimento e ele vai... Eu mudei a forma de vínculo, né? Agora ele é engaçado numa extremidade e livre na outra. Vamos lá? Vou apagar, tá? Então, vou apagar aqui. Deixa eu ver, mexer na iluminação aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos analisar essa segunda situação. Então, a segunda situação, eu tenho, é a mesma seção, então, a forma de cálculo é semelhante, ó. O índice de OPs vai ser igual ao comprimento efetivo de flambagem, multiplicado pela constante 3,46, isso tudo dividido pela menor dimensão da seção, que é o B e que é o RIPET, tá? Bom,
Aí nós vamos analisar qual é a relação ali do vínculo, né? Então, ó, o comprimento efetivo de flambagem, como eu tenho uma estrutura, né, um vínculo, uma parte engaçada e outra livre, então, lembra que eu falei para vocês, o comprimento efetivo de flambagem, considerado no cálculo, 2 vezes o comprimento inicial do meu pilar. Então, ó, se é isso, vão ser 2 vezes, olha, agora é 3 metros. Então, 3 metros, 300 centímetros, aí 2 vezes 300, 600 centímetros, tá? Ó, comprimento efetivo de flambagem, engaçado livre, 2 L's. Aí eu tinha um comprimento de 3 metros, transformei em centímetros, 300 centímetros, multipliquei por 2 aqui, 2 vezes 300, 600 centímetros. Yes. Vamos lá, agora vamos calcular. O grau dos Berthez é comprimento efetivo de flambagem, 600, vezes 3,46, dividido por B, que é a menor dimensão. Não, como é? Sumiu o... Quem que perguntou? Deixa eu ver aqui. Porque é da fórmula, Angélica. É a forma de vínculo é da fórmula. Na parte teórica tem lá, eu mostrei. É 2 porque é a forma de vínculo, tá? Tá lá, ó. O caso 1 é articulado. É um igual ao outro. E nessa forma de vínculo engaçado e livre, é 2 porque é do conceito, né? É da fórmula, é do cálculo, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos ver quanto dá. 600 vezes 3,46 dividido por 20. Ó, 103,8. Ó, se vocês lembrarem lá atrás, ó, o caso 1 é entre o índice de Berthez menor ou igual a 40. O intermediário, as peças intermediárias, ficaria entre o limite do índice de Berthez da madeira considerada e o 40, né? Então, se vocês olharem lá no material teórico, para essa madeira aqui, eu acho que é a Pinheiro do Paraná, esse valor é 70. Então, ficaria, se o valor estivesse entre 40 e 70, ela seria uma peça intermediária, tá? Agora... 87, prof. Oi? 87. 87? 70 acho que é outro, né? 70 é o eucalipto, se eu não me engano, não é? É, não é? Eu acho que é eucalipto que é 70. Sim, 70 é eucalipto. Eu acho que é 70, é. Então, assim, como é maior que 87, né? Então, ele fica... Se eu tivesse achado um valor, por exemplo, 52, né? Aí seria uma peça intermediária. Ele é menor que 87, porém maior do que 40. Mas eu achei 103,8. Então, eu tenho uma situação de peças delta, peça longa, né? E aí, a forma de cálculo para carga crítica, aí flamba, né? Então, assim, uma peça delta, lembra a história que eu sempre comentei com vocês, né? Lá no comecinho, é o salto fininho, então ele flamba. Então, acontece um encurvamento do eixo longitudinal. Se acontece isso, então a forma de cálculo da carga crítica é a carga crítica calculada por Euler, tá? Então, vou calcular com vocês aqui a carga. Entenderam, né? Analisei, calculei o comprimento efetivo de flambagem, substituí na fórmula e achei aqui. 103 é o caso 3. Então, eu tenho uma peça longa, uma peça que flamba. E aí, se é uma peça que flamba, o cálculo da carga é a carga crítica. Anotar direitinho? Vou apagar, então, para eu poder continuar escrevendo. Certo? Então, tá. Então, vou apagar aqui, ó. Então,
Se é assim, vamos calcular aqui. Aí, assim, olha, eu quero saber a carga crítica. E aí, a carga crítica de Euler vai ser π ao quadrado. Aí, assim, quando vocês forem usar o valor de π, no material eu não usei o valor de π inteiro. Eu usei o valor de π 3,14. Então, vocês vão perceber que tem uma diferençazinha de cálculo, que aí eu vou mostrar para vocês. Então, sempre que vocês forem fazer o cálculo, usem o π inteiro da calculadora, né? Quando vocês forem anotar, então vocês façam assim, ó, o π é 13, 14, 15, 9, 26, ele é enorme, né? Então, é simples, só aperta o número do π quando vocês forem usar, tá? E daí tá tudo certo. Esse é o nosso combinado. Então, π ao quadrado vezes o módulo da elasticidade da madeira vezes o momento de inércia, tudo isso dividido por 4, que é um valor relacionado ao coeficiente de segurança, multiplicado pelo comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Tá? Que é o quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, dividido por 4 vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Então, assim, olha, perceba uma coisa aqui. Eu quero a carga crítica. Mas se nós formos substituir os valores, me falta o momento de inércia. Eu tenho só a seção, mas eu não tenho o momento de inércia. Então, antes de dar continuidade a esse cálculo, a prof vai mostrar para vocês como é que a gente calcula o momento de inércia. Se eu tenho uma peça retangular, como é o caso, seção retangular, se eu tenho uma peça de seção quadrada, ou se eu tenho uma peça de seção circular. Tá? Então, assim, antes de continuar, vou fazer um parênteses aqui. Anotem lá no caderno, tá? No cantinho do caderno lá. Então, aqui, quando eu tenho uma peça de seção quadrada, tá? Onde eu tenho um lado igual ao outro, tá? Seção quadrada. O momento de inércia, esse I dela, é calculado pela fórmula A quarta sobre 12. Tá? Então, assim, ali é por isso que dá o valor de momento de inércia em centímetros a quarta. Quando eu pego o valor de A, né, que seria em centímetros, e multiplico ele 4 vezes, né, eu também, como ele é centímetros, então eu mantenho a base, lembra na matemática? Mantenho a base e somos expoentes. Então, vai ficando centímetro a quarta, são 4 vezes, né? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, então por isso dá centímetros a quarta, tá? O momento de inércia. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho eu teria, né, o valor dos lados, né? Que não é o caso aqui não é quadrado, né? Se fosse quadradinho, digamos aqui, né? Digamos que eu tenha uma seção quadrada de 12 por 12. Só um exemplo para a gente ver como é que se comporta, tá? Então, eu já tenho essa seção aqui e quero saber quanto seria o momento de inércia dessa peça. Então, aqui, ó, vou substituir os valores. Então, o I vai ser igual a 12 elevado à quarta potência dividido por 12. Tá? Então, vocês façam 12 a quarta dividido por 12, e aí vocês acham o momento de inércia correspondente. 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vai dar 20.736. Dividido por 12, que é da fórmula, vai dar, ó, nesse caso aqui, dariam 1.728 centímetros a quarta. Tá vendo, ó? Se eu tivesse um pilarzinho em seção quadrada de 12 por 12, o momento de inércia desse pilar seria 1.728 centímetros quadrados. Aliás, a quarta, desculpa, centímetros a quarta. Entendido? Eu só dei um exemplo para vocês para ilustrar. Se a seção for retangular, né, como é o nosso caso aqui, vou fazer a anotação para vocês. Posso apagar? Sim?
Então tá. Então, vou fazer uma outra situação. Vou fazer a situação do... Vou até usar o nosso pilar retangular ali, ó. Tá? Então, aqui, ó. A seção é retangular. Eu tenho base e altura, certo? A base nossa são 20 centímetros e a altura 25, certo? Isso é seção, gente, tá? Porque sempre quando eu estiver falando da outra dimensão do pilar é comprimento, né? O encurvamento, a trombagem do comprimento. A seção tem base e altura, a seção tem lado e lado, ou a seção tem diâmetro e raio, tá? Então, já serve para o nosso exemplo aqui, ó. O cálculo do momento de inércia para essa peça será d ao cubo multiplicado pela altura dividido por 12 também. Tá? Então, vamos ver quanto dá esse cálculo. Ó. O B é 20. Então, 20 ao cubo vezes 1,25. Tudo isso dividido por 12. Quanto que dá isso aqui? 20 vezes 20 vezes 20 vezes 25 dividido por 12. 16.666,67 centímetros a quarto. Certo? Acharam isso? Beleza. Acharam então, né? Ó, 16.666,67 centímetros a quarto. Né? Por quê? Porque aqui o centímetro ficou centímetro, centímetro, centímetro. Mais esse centímetro aqui multiplicando. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 centímetros a quarto. Ok? Então, guarda esse valor aqui que a gente vai usar no exercício. Tá? Tudo certinho, né? Vou fazer um exemplo com circular. Vou apagar aqui, ó. Na situação, se eu tivesse uma seção circular, tá? Se eu tivesse uma seção circular, então aqui, ó, eu vou relacionar a seção circular, eu tenho um diâmetro ou eu tenho um raio, certo? Então, assim, o momento de inércia, quando eu tenho uma seção circular e eu tenho a informação relativa ao diâmetro, vai ser π vezes o diâmetro à quarta sobre 64. Agora, se eu tenho raio, momento de inércia vai ser π vezes o raio à quarta sobre 4. Certo? Então, olha, quando a seção é circular, né, quando eu tenho uma madeira redondinha, ou eu tenho diâmetro, ou eu tenho raio, então, assim, quero calcular o momento de inércia para essa seção circular. Eu tenho a informação do diâmetro, é essa fórmula. Eu tenho a informação do raio, é essa aqui. Tá? Então, vamos dizer que o diâmetro seja 10 centímetros e, consequentemente, o raio seria 5 centímetros. Vamos ver se o cálculo está certo? Ó, vamos calcular aqui. π vezes 10 à quarta sobre 64. Tá? E aqui embaixo, π vezes o raio à quarta sobre 4. Confira aí se dá o mesmo valor. Quanto que dá? Calcule para a prof. Será que dá igual? Certo? Quanto deu? Alguém fez?
10 à quarta vai dar 10.000. Isso, 490,87? Deu igualzinho? Então tá certa a fórmula, né? Então, ó, anotem então essas 4 fórmulas básicas para vocês. Se a seção é quadrada, é aquela a quarta sobre 12. Se a seção é retangular, B ao cubo vezes H dividido por 12. E se a seção é circular, ou eu uso o π vezes D a quarta sobre 64, ou o π vezes o raio a quarta sobre 4. Tá bom? E aí, a Vanessa achou 490, né? Deixa eu ver. 10.000 vezes o π dividido por 64. 490,87, né? Então, ó, 490,87 centímetros a quarta e 490,87 centímetros a quarta. Certo? Então, agora eu vou voltar. Eu fiz esse parênteses para mostrar para vocês como é que a gente calcula o momento de inércia para diferentes seções, né, que são as seções mais visuais para nós. Agora, então, eu vou calcular a carga certinha da segunda situação. Tá? Vamos ver quanto que esse pilar carrega. Anotaram? A prof vai apagar, então. Vou voltar aqui esse cálculo. Então, ó, vamos lá. Então, a carga crítica, certo? Que é o que eu quero saber nesse exercício, vai ser... Eu vou só anotar os primeiros números do π, mas vocês usem, como eu falei para vocês, o π inteirinho, tá? O π vezes... eu acho que é 105.000, né? 105? Acho que aqui é 105.000, o módulo de velocidade. Vezes o I que a gente tinha calculado, que é 16.666,67. Tudo isso vai estar dividido por 4, que multiplica. Lembra que eu falei para vocês? É um pilar encaixado e livre, então ele é 600 ao quadrado, certo? Então, assim, primeiro levem as coisas ao quadrado, depois vocês multipliquem, certo? Então, quanto é que vai dar essa conta? Pi ao quadrado, vezes 105.000, vezes 16.666,67, que a gente tinha calculado como momento de inércia. Dividido por 4, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Quanto que vocês acharam? A minha carga crítica. Substituto consequencial. Isso, 11.994, quanto? $31? Isso, prof. Isso, certinho? Quilogramas força, porque é carga, né? Então, olha, conseguiram perceber? No exercício 1, ele não flambava, ele é uma peça curta, tá? Então, assim, com a mesma seção, eu mudei a forma de vínculo. Eu diminui um pouquinho o tamanho na primeira situação, né? Mas mesmo que a gente tivesse usado 3 metros, né? Vocês observariam que, na primeira situação, a forma de vínculo, ela define muita coisa, né? Ele carrega mais carga, sim, tá? Porque na primeira situação, ele é articulado. Agora, a segunda situação é a pior delas, né? Onde eu tenho engastado e livre, certo? Então, lembra que eu falei para vocês, olha, quando a gente fizer um exemplo, vocês vão perceber, a carga que ele carrega é menor, certo? Então, ele é dimensionado, né?
considerando essa situação, então ele vai carregar, na verdade, menos carga sim, certo? E é a mesma seção. Eu aumentei um pouquinho a altura, mas é a mesma seção, a mesma madeira, né? Tudo muito parecido, só que ele vai, a forma de vínculo é bem importante nesse caso, tá? Vocês conseguiram entender? Ficou claro para vocês? Sim? Anotaram direitinho? Beleza? Vou fazer o segundo exemplo. Pode ser? Vamos voltar lá para a gente ver qual é o segundo exemplo? Vamos lá. Se tiverem dúvida, daí vocês me chamem, né? Aí o segundo exemplo, ele é bem normalzinho, né? Então, legal. Eu tenho pilares de peroba de campos, né? De 3 metros de comprimento. Tem seção quadrada e estão unidos com vigas, né? Então, quando eu digo isso, é o formato normal, né? São os pórticos que a gente fala, né? Que são feitos, né, para resistir tanto aos esforços na vertical, que normalmente são carregados pelos pilares, e os efeitos, né, na horizontal, que a gente chama, né, os ventos, principalmente, são suportados pelas vigas, então você tem uma estrutura bastante resistente, tá? Então, 3 metros de comprimento, unidos por vigas. Essa peroba, ela tem um módulo de elasticidade de 120 mil kgfs por centímetro quadrado. Aqui eu tenho já dito para vocês a tensão admissível à compressão de 93 kgfs por centímetro quadrado, para a compressão paralela às fibras. E então, determine a seção transversal dos pilares, considerando os extremos articulados para suportar uma carga axial, então, para suportar uma carga admissível de 10 toneladas força. E aí, eu já estou dizendo, usando a equação de Euler. Quando eu digo usando a equação de Euler, eu já estou pressupondo, né? Eu não vou calcular o índice de desdeu-peso, por quê? Porque eu quero calcular a seção dos pilares, eu não tenho nem como calcular aqui o índice de desdeu-peso, mas eu sei por antemão que ele é um pilar esbelto, né? E aí, por ser um pilar esbelto, eu vou usar o cálculo para calcular os valores, né? A equação de Euler. Então, eu vou anotar aqui no quadro as informações que eu tenho do exercício, tá? Vou apagar. E aí, eu vou compartilhar a tela grande para vocês poderem enxergar, fazer os cálculos grandes. Então, aqui. Então, sempre a prof fala, olha, eu tenho o tipo de madeira, né? É a peroba do campo. A peroba do campo. Certo? Ela tem 3 metros de comprimento, portanto, 300 centímetros de comprimento. Esse aqui é o L, tá? A seção é quadrada, eu quero dimensionar para a seção quadrada. Certo? Essa madeira tem, vou colocar aqui no cantinho para não me roubar espaço para cá. O módulo de elasticidade tabelado dessa madeira, 120 mil quilogramas forças por centímetro quadrado. É isso que é dado o módulo de elasticidade. Eu tenho também uma tensão admissível, a compressão paralela às fibras, de 93 quilogramas forças por centímetros quadrados. Certo? Isso é tudo dado. E aí, a forma de vínculo na estrutura
eu tenho extremos articulados. Então, extremos articulados já me diz uma coisa bem importante, né? Então, quando eu for fazer o cálculo do comprimento efetivo de filmagem, eu sei que vai ser exatamente o valor do comprimento inicial do pilar, tá? E a carga que estará sendo suportada por essa estrutura, com a carga axial aplicada, a carga admissível, então, vou chamar de carga crítica, mas é admissível, né? 10 toneladas força, né? PF, ou 10.000 quilogramas força. Certo? E aí eu vou usar para calcular aqui a equação de Euler. Então, porque é um pilar esbelto. A equação de Euler, a carga crítica de Euler será π ao quadrado vezes o módulo de velocidade vezes o I, isso tudo dividido por 4, que multiplica o comprimento efetivo de filmagem ao quadrado. Certo? Então, vou encerrar o compartilhamento para vocês poderem enxergar os cálculos. Então, olha, quando vocês forem analisar um exercício para fazer a recomendação da prof, leia o exercício e separe todas as informações que ele tem, certo? E aí, já veja o que ele quer. Eu quero calcular a carga, né? E ele está me mandando usar a carga calculada pelo... Ele é um pilar esbelto, né? Então, ele vai usar, para calcular a carga, a fórmula de Euler, tá? Que eu já coloquei aqui embaixo para vocês, certo? Então, ó, a madeira, o comprimento, a seção, o módulo de velocidade, a tensão admissível, a forma de articulação, de vinculação, que me dá o comprimento efetivo. Aqui da carga que está suportando. Eu quero saber quais são as medidas da seção. Se é uma seção quadradinha, né? Quais são as medidas? Vamos calcular? Então, vamos substituir os valores aqui, ó. No lugar da carga, 10.000. Certo? O π vocês cozinham inteiro, mas eu vou só colocar aqui 3,14, tá? 3,14 ao quadrado, vezes o módulo de velocidade, 120.000, vezes o I. O I é que eu vou querer saber, certo? Lembra que eu falei para vocês? O I é o momento de inércia da peça e é a parte do cálculo que está relacionado à seção. É por aí que eu vou tirar a seção, tá? Isso tudo vai estar dividido por 4, que, ó, o comprimento efetivo de flambagem. Como os extremos são articulados, como o comprimento é 300 ao quadrado. Tá? Então, ó, extremos articulados, comprimento efetivo de flambagem igual ao comprimento. Aí eu olho aqui, o comprimento é 3 metros, 300 centímetros. Substitua aqui na forma. Tá? Aí, como é que vai fazer? Eu vou isolar o I, né? Então, o I vai ser o quê? Vai ser, ó, vou passar para cá multiplicando 10.000 vezes o 4 vezes o 300 ao quadrado, isso vai estar dividido por 3,14 ao quadrado vezes o 121. Ok? E aí vocês acharam que valor de I? Façam lá para todos. Quanto é que vai dar o momento de inércia dessa peça? Vou brincar com vocês, vou pegar um bombom, ó. Quem terminar aqui, quem achar o valor certinho, então dá um bombom. Só que tem que vir aqui buscar. Que tristeza, professora. Né, André? O povo que está tudo longe de mim. Pois é, né? Deixa de ser ruim, professora. Quem sabe assim eu trago vocês bem pertinho de mim, né?
mas não tão longe, né? Então, estão sempre junto comigo. Achou, Sabrina? 3.039,64? 3.039,64 centímetros na quarta. Isso, meu povo. Acharam esse valor da Sabrina? Sim? Vanessa achou? A Cíntia também achou. Conseguiu fazer, André? Achou também? Sim. Achou também? Angélica, Fauser, conseguiu, filho? Achou também? Tudo certo? Beleza! As outras meninas, os outros meninos acharam o valor? 3.039,64? Então, beleza, Natália, achou também, né? Agora, com esse valor, eu vou usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês para a seção quadrada e vou achar quais são as dimensões do lado da minha seção. Tá certo? Então, ó, vou apagar aqui em cima, para não atrapalhar. Ó. Então, eu vou calcular aí com vocês. Simples assim. Ó. O momento de inércia para as peças quadradinhas, lembra? É A quarta sobre 12. Certo? Se eu tenho um momento de inércia, que vocês acabaram de calcular, 3.039,64 vai ser igual a A quarta sobre 12. Certo? Então, vamos isolar o A quarta. Né? A quarta vai ser igual a 12, que multiplica 3.039,64. Para vocês acharem o A, depois que vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão achar a raiz quarta desse valor que vocês acharam aqui. Quem não tiver raiz quarta na calculadora, a minha calculadora não tem. Então, assim, se vocês elevarem, tem uma tecla de y elevado a x. Se vocês elevarem, digita um número e eleva, aperta daí a tecla e coloca 0,25, é a mesma coisa. Ou, se vocês fizerem 2 vezes a raiz quadrada do valor que vocês acharem, vocês também acham a raiz quarta dele. Tá? A minha calculadora não acha. Isso, dona Sabrina, 13,82 centímetros. Acharam também? É lógico que esse é um valor teórico, né? Então, na verdade, assim, a gente não consegue exatamente essa dimensão de 13,82. A gente vai achar aproximadamente 14, né? 14 por 14, né? Mas, enfim, esse é o valor que a gente vai ter. 13,82 centímetros. Tudo entendido? Tranquilo? Os basicões vocês entenderam. As fórmulas também vocês compreenderam. E as situações que a gente tem também ficou um pouco clara para vocês, né? Com esses exemplos? Então, assim, ó. Na semana que vem, vocês veem que nós vamos treinar, assim, eu quero fazer vários exercícios. Acho que dá para fazer uns 3, até 4 exercícios na nossa aula toda, tá? Então, eu vou separar os exercícios bem legais para a gente fazer juntos aqui, tá? Para a gente treinar. E aí, de novo, como eu falei para vocês, eu vou separar várias coisas e vou colocar lá no nosso Moodle, né? Lá no cantinho lá embaixo, lá, exercícios complementares para vocês treinarem, tá? E aí eu vou colocar de todo o conteúdo, né? Colocar de quantificação de materiais, resistência dos materiais, telhado e agora os pilares, para vocês treinarem, tá bom? Combinado? Quero saber se vocês têm dúvidas sobre essas questões aqui atrás. Ficou alguma dúvida?
Tudo tranquilo? Por enquanto não, tá tudo ok, beleza. Então, assim, vou agradecer vocês, então vou encerrar por aqui. Fiquem atentos, então, daqui a pouquinho já abre o questionáriozinho para vocês, tá bem? E vocês façam lá, é sobre essas questões teóricas que a gente tratou aqui, tá? Como sempre, 5 questões de DOF, você tem 2 tentativas, tá? A segunda é a que vale. Elas misturam, tá? Então, não tem como dizer se a primeira, a segunda, não tem, elas misturam, né? E depois, na segunda vez que vocês pedem de novo, ela mistura mais uma vez. Então, assim, tomara que vocês tenham entendido direitinho, consigam ver no questionáriozinho. Os exemplos nós já fizemos, e semana que vem a gente vai treinar bastante aqui. Tem o afiadíssimos com a calculadora afiadíssima também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão a colocar? Vou trazer vocês aqui para baixo comigo. Tudo tranquilíssimo? Até aqui? Tudo entendido? Acho que sim. Estão todos quietinhos, né? Então, olha, se vocês não têm nenhuma colocação a fazer, se está tudo tranquilo, então, como eu falei para vocês, eu vou encerrar a gravação por aqui. Vou dar uma olhadinha nas 2 aulas para ver qual que ficou mais ajeitadinha, né? Porque tem uma aula sempre que fica um pouquinho melhor que a outra, para colocar no canal. E daí vocês já têm disponível também para consultar se vocês precisarem, tá bem? E, de novo, fica aqui a fala da prof. Se vocês tiverem dúvida, vocês me procuram, tá bem? Vocês me liguem, me escrevam, e essas coisas todas, tá? Então, posso encerrar aqui? Posso? Da minha parte, sim. Tranquilo, André? Tudo ok. Então tá. Então, vou encerrar a gravação. 2 horas de gravação, praticamente. Então, estou encerrando por aqui a gravação dessa aula de construções rurais sobre pilares de madeira.